Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. Professor Nicolas aqui com vocês, tá? É com muito prazer que eu recebo os alunos aqui do Monster, né? Que para conversarmos um pouco agora sobre o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Meus queridos, olha só, primeira coisa, tá? Já vai se ajeitando na cadeira aí. Outra coisa que eu sempre falo com vocês, pegue papel e caneta, tá? Se possível, uma caneta preta, azul e vermelha, para fazer as anotações direitinho, e uma folha 4. Se não tiver a folha 4, talvez o seu caderno brochurão, tranquilo? Por que eu falo isso? Porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema de responsabilidade civil do Estado, tá? É um tópico dentro de direito administrativo para a galera da Polícia Civil do Espírito Santo. Se você pretende fazer esse concurso, tá? A eminência de edital está na eminência de edital, tá? A qualquer momento pode sair esse grande concurso e hoje nós temos que nos preparar com antecedência. Os concursos públicos estão cada vez mais profissionalizados. Por que eu falo isso? As pessoas estão se dedicando com antecedência, tá? Então não faça o contrário. Já comece a preparar antes mesmo do edital sair. Porque quando o edital sair, meu querido, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma organização daqueles detalhes ali que nós temos que ficar um pouco melhores nele. Mas você não pode começar do zero. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. O ideal é que você já tenha estudado previamente e quando o edital sair, a gente fazer o que ali? Fazer uns pequenos ajustes para você obter sua aprovação, tranquilo? Então, esse tema que eu trouxe hoje, um tema muito importante, recorrente em provas de concurso, que é responsabilidade civil do Estado, tá? Vamos falar um pouquinho o que é responsabilidade civil, tá bom? Vamos conversar também um pouquinho sobre as teorias existentes em relação à responsabilidade civil. E no caso, por exemplo, de um agente público, um policial, por exemplo, um policial civil, do Espírito Santo aqui, por exemplo, colidir a viatura, tá, com um poste ou com um carro de um particular, quem será responsabilizado? Tá? Fica a parte de quem, a cargo de quem o ônus pagar aquele dano. Tudo isso nós vamos ver aqui na aula de hoje. Então vamos lá, responsabilidade civil. Vamos começar com as noções introdutórias, beleza? Noções introdutórias. O que nós temos aqui? Responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É o quê? É a obrigação, veja que é uma obrigação. Obrigação de quê? De reparar danos lesivos a terceiros, seja de natureza patrimonial ou até mesmo moral. Então a responsabilidade civil é a responsabilidade que o Estado possui em o quê, pessoal? Em reparar um dano causado. Tá? Ou por agente público, ou por alguém da administração, beleza? É reparar esse dano causado. E esse dano pode ser tanto de natureza patrimonial, um veículo, um bem, ou até mesmo de natureza moral, referente ali à pessoa, tudo bem? Então veja que responsabilidade civil nada mais do que a reparação do dano, tranquilo? Vamos lá. Tá aqui, olha, é a obrigação jurídica que o Estado possui de reparar danos morais e patrimoniais causados a terceiro por seus agentes atuando nessa qualidade, tá? É o que eu falei com vocês. É o exemplo prático de um policial civil que está na condução de uma viatura, tá? E se essa viatura venha colidir com o veículo de um particular, nada mais é do que um exemplo do que trata aqui este conceito, que é o quê? O Estado irá arcar com o ônus, tá? Irá pagar quem? Fará a reparação patrimonial do veículo, tá? De um terceiro, que é o particular. E este terceiro foi lecionado por quem? Pelos agentes do Estado na atuação dessa qualidade, tá? Ele estava ali, às vezes, conduzindo a viatura até o posto policial e assim por diante. Alguma circunstância aconteceu que ele colidiu a viatura com um carro particular. Quem fica responsabilizado de indenizar é quem? É o Estado, tá? O Estado irá ressarcir aquele dano patrimonial, por exemplo, que é o nosso caso hipotético aqui, aquele terceiro particular que o seu agente causou atuando nessa qualidade. Show? Tranquilo? Essa aí é a noção introdutória do que seria responsabilidade civil. Professor, tenho uma dúvida. Eu já estudei direito administrativo, eu já estudei responsabilidade civil. Essa aula é importante para mim? É importante por quê? Porque o concurso, pessoal, nada mais é do que para você ficar, ter firmeza em alguns tópicos e ir muito bem neles, é a chamada revisão. O que é revisão? Ver e rever quantas vezes for necessário, tá bom? Então, se você já conhece esse conteúdo, tenha isso aqui como uma revisão, tá? Para você aprimorar os seus conhecimentos. Se você ainda não viu, professor,
É minha primeira vez com direito administrativo, consequentemente, minha primeira vez aí com responsabilidade civil. Essa aula é boa para mim? Perfeitamente. Por quê? Aqui eu estou tratando do início, viu? Falei com vocês aqui sobre noções introdutórias, né? Vamos conhecer alguma parte das teorias que existem também, que podem aparecer na sua prova, então pode ficar tranquilo, tá? Tanto para você que tem um pouco mais avançado, já tem o conteúdo na sua cabeça, já viu essa matéria, vai ser bom para você do mesmo jeito, porque nós vamos trabalhar aqui no formato revisão, e para você que está começando, você pode ver que a gente está começando a parte bem introdutória, bem básica aqui, e nós vamos bater todos os pontos aqui com você, tá? Então pode ficar tranquilo que a aula também vai ser muito proveitosa para você, beleza? Então vamos lá. Pessoal, na responsabilidade civil, o que cai em provas de concurso também é a relação de quê? De teorias, tá? As teorias existentes. Existem algumas teorias, como por exemplo, a teoria da culpa administrativa. Tá? Tem a teoria do risco integral. Daqui a pouco vamos ver qual é a teoria adotada pelo Brasil. Beleza? Mas ambas podem cair na prova, até aquela adotada e a que não é adotada, tá bom? Pedindo mais a sua parte conceitual. Vamos conhecer a teoria da culpa administrativa. O que fala ela? Olha só, a teoria da culpa administrativa, também conhecida como culpa de serviço ou culpa anônima. Primeira coisa. Professor, como isso aparece na minha prova? De 3 formas. Ou teoria da culpa administrativa, ou culpa de serviço, ou culpa anônima. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, beleza? São expressões sinônimas que podem aparecer na sua prova. Outra coisa, a culpa administrativa se aplica em 3 situações. Quais são elas? Inexistência do serviço, tá bom? A inexistência de um serviço gera a culpa administrativa. O mau funcionamento deste serviço também está relacionado com a culpa administrativa e o retardamento deste serviço também está relacionado com culpa administrativa. Então veja, culpa administrativa você sempre vai buscar na situação hipotética do texto, porque é assim que o examinador trabalha em questões, tá? No que se refere à responsabilidade civil do Estado, ele vai trazer para você uma situação hipotética, tá? E nessa situação hipotética, se for trabalhar com culpa administrativa, ou ele vai dar a entender que inexiste um serviço que deveria existir, ou vai dar a entender um mau funcionamento desse serviço, o serviço de saúde, por exemplo, está trabalhando de maneira eficaz, de maneira lenta, tá? Existe um mau funcionamento, seria culpa administrativa, ou até mesmo retardamento. O serviço acontece, mas de maneira retardada, de maneira que possa prejudicar de quem necessite daquele serviço. Né? Porque nada adianta um serviço prestado no momento que não seja o correto. A pessoa precisa de uma máscara de oxigênio naquele momento. A máscara de oxigênio, naquele momento, ela só chega 40, 50 minutos depois. Adiantou alguma coisa? Não. Naquele momento a pessoa pode até mesmo ter falecido. Então houve um retardamento do serviço. Tá? Que a demora, tá? É a demora na entrega do serviço, é a demora ali em prestar um bom serviço. Show de bola? Então veja, culpa administrativa se aplica nessas 3 situações. Inexistência, você vai procurar isso nas situações hipotéticas ali do que o caso te trouxer, tá? Se vier mais elaborado, vai trazer situações hipotéticas. Se for mais simples, que eu creio também que pode aparecer na sua prova, vai falar de acordo com a teoria da culpa administrativa. Vamos elaborar uma questão? No que se refere à culpa administrativa, temos que ela se aplica em 3 situações: inexistência do serviço, mau funcionamento e retardamento do serviço. Você vai assinalar como questão correta, tá bom? Como questão correta. Beleza? Pode vir dessa forma bem simples também. Ou então falando, no que se refere à teoria da culpa do serviço, ao cara, opa, culpa do serviço, o que é culpa do serviço? Então tenha muita atenção a isso. Ela se aplica em 3 situações: inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço. Então o cara, opa, acho que essa questão está errada, porque isso aí é teoria da culpa administrativa, tá? Então pessoal, tenha muito cuidado. A questão vai estar o quê? Correta, porque culpa administrativa, culpa do serviço ou culpa anônima são expressões o quê? Sinônimas, tá? Então as 3 podem ser aplicadas perfeitamente. Então muito cuidado com isso aí, tá? Vamos lá? Ainda na culpa administrativa fala o seguinte, que em qualquer uma dessas situações ocorrerá a culpa do serviço, né, culpa administrativa ou culpa anônima, perfeitamente, implicando responsabilização do Estado. O Estado será responsabilizado. E veja,
independentemente de qualquer culpa do agente. Tá? O agente, nesse caso, não tem qualquer culpa, não é o agente que promove, tá? Não é o agente ali que a pessoa que vai prejudicar o serviço, mas não. É por conta de inexistência, o mau funcionamento, tá? Ou até mesmo retardamento. Então, quem será responsabilizado é o Estado, independentemente de qualquer culpa, tá? Tenha culpa o agente, não tenha culpa, quem será responsabilizado é o Estado, beleza? Então, só gravar isso aí. Também pode vir dessa... Pessoal, isso aqui muitas vezes é recortes que caem em questão, tá? Eu trago aqui para vocês, muitas das vezes, questionamentos vindo de questão. Eles vão te cobrar isso aqui também, olha só. Que na relação da culpa anônima ou culpa administrativa, o Estado será responsabilizado independentemente de qualquer culpa do agente. O cara, para marcar uma questão dessa como correta, tem que estar muito convicto do que está fazendo. A questão está correta, mas tem que estar o quê? Muito convicto, beleza? Então, respira, tenha atenção e marca isso aqui. Marca aí no seu caderno também. Deixa anotado que vai ser de suma importância. Vamos lá. Temos uma espécie de culpa especial da administração, tá? Culpa especial da administração. Ou seja, existe sim uma responsabilidade subjetiva, tá? Vamos conversar depois sobre as responsabilidades. Temos a responsabilidade objetiva e temos responsabilidade subjetiva. Depois vamos ver cada uma delas. Então, existe sim uma responsabilidade subjetiva, porém, ela é do Estado. Tá? A particularidade é que não se trata de uma culpa individual do agente público. Tá vendo? A culpa que não é do agente público. Não existe essa individualização de culpa do agente público, mas sim que responde é sempre o Estado. Mas uma culpa anônima do serviço, que não é individualizada pessoalmente. Tá? Porém, caberá ao particular prejudicado pela falta comprovar a sua ocorrência para reclamar o direito à indenização. Então veja, o mau funcionamento do serviço não dá para responsabilizar um agente apenas, tá? A culpa é do serviço em geral, a culpa é da máquina ali em geral. E o seguinte, então quem será responsabilizado nunca é o agente, é sim o Estado. Tá bom? Mas como que fica, professor? Como que fica? Quem traz, né, essa informação de retardamento, quem traz essa informação de inexistência de um serviço prestado, ou até mesmo um mau serviço prestado, como que fica isso? Para o particular ser ressarcido, ser indenizado. É aí que tá. O particular, pessoal, caberá a ele, ao particular o quê? O particular prejudicado pela falta, comprovar a ocorrência para reclamar o direito à indenização. Então, cabe a ele, tá? Fazer essa reclamação, tá? E pedir o direito à indenização. Show de bola? Tranquilo? Marque isso aí no seu caderno. Vamos lá. Agora passamos para a teoria do risco administrativo. Saímos da culpa administrativa, que é uma teoria que nós vimos como ela pode ser cobrada, tá bom? Agora vamos conhecer a teoria do risco administrativo. Então faz o seguinte, deixa no seu caderno, tá lá, direito administrativo, coloca lá responsabilidade civil, ou então numa folha A4, e deixa bem marcado, teoria da culpa administrativa. Colocou o que era importante sobre ela? Faça uma marcação embaixo e agora dá continuidade para separar, né? Faça uma linha assim na folha para separar e coloca teoria do risco administrativo, beleza? A linha fica a critério seu. Eu acho importante para mim, porque depois, para visualizar, eu consigo ver a separação de forma nítida, tá? Mas aí fica a seu critério. E faça as anotações. Tudo que eu coloco aqui, pessoal, é interessante você também trazer para o seu caderno, mas de forma que pontual. Pegue algo do que eu estou falando e coloque de maneira pontual, que vai te ajudar bastante, tá? Meus queridos, rapidão. Antes de darmos continuidade, quero te fazer um convite. Se você ainda não é nosso aluno, tá? Se você é nosso aluno, muito obrigado, é sempre muito bem-vindo. Quem não é nosso aluno, quem é nosso aluno, é sempre muito bem-vindo, tá? Mas quem é nosso aluno pode comentar aqui embaixo, tá? A qualidade da plataforma, das aulas que a gente trago a vocês, tá? Se a gente tem contribuído, beleza? E para quem não é nosso aluno, eu te peço para se inscrever no nosso canal, tá aqui embaixo, por aqui. Se inscreva no nosso canal, vá lá também, dê um clique no sininho para as notificações de todas as aulas chegar até você, tá bom? E um detalhe, se essa aula tem sido relevante, se o professor Nicolas tem atendido às suas expectativas, tem trago um material de relevância, de qualidade para você, só peço uma coisa, deixa o like, tá? Deixa o like, por quê? Porque o like é o feedback que eu tenho de vocês comigo.
saber se eu tenho feito um bom trabalho? Como que eu sei, como que eu consigo mensurar isso? Através do like de vocês, através do comentário. Agradeço muito o comentário de todos vocês. Coloca lá, professor, aula top demais, bacana, posta mais vídeos. Professor, excelente, gostei da explicação. Pessoal, isso é muito importante. Se tiver algum feedback também construtivo, pode falar, professor, falou um pouquinho rápido, professor, falou um pouquinho devagar, professor, detalhe um pouco mais esse ponto. Pessoal, essa aula é para vocês, tá? Eu trago aqui com o maior carinho, preparo tudo para vocês. Então, assim, se tem algo que eu disse e vocês não entenderam, pode colocar também, que eu volto em outro momento e faço toda a explicação. Mas eu quero o quê? Interagir com vocês, beleza? Hoje a gente tem que usar as mídias sociais a nosso favor, tá? O YouTube tá aí, uma excelente ferramenta que a gente consegue o quê? Se comunicar mesmo à distância, tá? No conforto de sua casa você consegue estudar com muita qualidade, tá? Então eu quero te trazer o conteúdo, mas mais do que isso, eu quero que você absorva, eu quero que você aprenda, eu quero que você compreenda, beleza? Você atingindo esses níveis que eu te falei aqui, cara, eu tô super satisfeito, beleza? Mas para isso nós temos que nos comunicar. Gostou? Deixa o like, deixa o comentário, tá? Tem alguma consideração a fazer? Pode falar também, que eu estou todos ouvidos, tá? A aula é para vocês, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade? Então, lembrando, né? Se inscreva no canal, dê um clique no sininho e deixe o seu like aí. Vamos lá, então. Pela teoria... e compartilhe com os amigos também, pessoal. Compartilhe essa aula com os amigos também, que é bastante... isso é de suma importância para atingir o maior número de pessoas aí, beleza? Isso também vai ser muito, tá? Muito importante na relevância aqui para a gente do Monster, beleza? Agradeço aí a sua compreensão. Vamos lá, pessoal. A teoria do risco administrativo fala sobre o quê? Olha só. A teoria do risco administrativo basta a relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado, tá? Então veja, teoria do risco administrativo é o quê? É o comportamento do Estado e o dano sofrido pelo administrado, para que surja a responsabilidade civil do Estado, ok? Desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Ela representa o fundamento da responsabilidade objetiva sem culpa do Estado. Pessoal, esse exemplo aqui é claro, tá? Essa situação é aquele exemplo claro que eu te falei. O policial estava no viatura, por exemplo, no acompanhamento tático, tá? Para perseguir um criminoso. Ele pede, por exemplo, o controle, passe uma poça de água, né? Bem grande. O carro passa uma aquaplanagem ali e vem a colidir, por exemplo, com um particular, com um veículo de um particular. Isso é o que, pessoal? É uma conduta de um agente público, tá? Promovendo um prejuízo ao particular em que o Estado será responsabilizado, mesmo que ele não tenha culpa diretamente. Beleza? Tranquilo? O que nós vemos aqui também? Olha só, é necessário o quê? O comportamento estatal e o dano sofrido. É o quê? O que nós vamos ter aqui no Teoria do Risco Administrativo, pessoal, coloca no seu caderno aí. É necessário conduta, tá? Algo chamado nexo causal. Vou te explicar. Nexo causal e dano. Olha só. Professor, o que é nexo causal? Algo que ligue a conduta do agente público ao dano sofrido pelo particular. Veja, para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Pessoal, se o particular concorreu para o dano, deixa eu dar um exemplo para vocês. A viatura está aqui. Tem um camarada querendo suicidar. O camarada fala assim, o primeiro carro que passa na minha frente, eu pulo na frente dele e vou tirar minha vida. A viatura passa, ele se joga. Tá? Se o camarada morrer e for atropelado, te pergunta, o particular concorreu ou não para que aquele dano ocorresse? Hein? Ele concorreu ou não? Concorreu. E aqui fala então, para o Estado ser responsabilizado, o particular não pode ter concorrido para o dano. Nesse caso do suicídio, ele concorreu para o dano. Culpa exclusiva da vítima. Então, pessoal, se acontece isso, é quebrado o nexo causal, tá? É quebrado a conduta do agente público ligada ao dano. O agente público não teve culpa daquele dano. Então, assim, o nexo causal é isso, algo que ligue a conduta do agente público, tá? Em relação ao dano, beleza? Então, para que possa, eu te dei um exemplo de algo que quebra o nexo causal, de algo que o Estado não será responsabilizado. Aqui, estou te mostrando, quando o Estado for responsabilizado,
Tem que acontecer isso de forma obrigatória. Conduta do agente público, um nexo causal e o dano. Beleza? Vai vir dessa forma para vocês. Tranquilo? Beleza, né? Então, deixa anotado aí. Tá? Deixa anotado aí. Bora para a próxima. Vamos lá. Ainda na teoria do risco administrativo, temos o seguinte: se exige a presença de 3 requisitos para gerar a responsabilidade do Estado. Se exige 3 requisitos. Quais são eles? Falei para vocês agora há pouco. Então, é exigido a presença de 3 requisitos. Quais são eles? Dano, conduta e nexo causal. Tá? Melhor dizendo, conduta, nexo causal e dano, tá? Nesta sequência. Belezinha? Então, é exigido para que o Estado possa ser responsabilizado, é exigido esses 3 requisitos: conduta, nexo causal e dano. Show? Deixa marcados que é muito importante para você e cai em prova. Fala assim, no que se refere à teoria do risco administrativo, tá? Não é exigido o nexo causal, havendo apenas a conduta e o dano? Errado. Tá? Se não tiver o nexo causal, já quebra ali, o Estado não será responsabilizado. Beleza? É exigido os 3 requisitos, tá? Os 3, é cumulativo. Vamos lá. Observação. Devemos destacar que o comportamento estatal pode ser lícito e ainda assim poderá gerar o dever de indenizar, tá? Devemos destacar que o comportamento estatal poderá ser lícito e ainda assim poderá gerar o dever de indenizar. Pessoal, por que eu trouxe isso aqui? A sua prova vai vir dizendo que no que se refere à responsabilidade civil do Estado, tá? O ente federativo só será responsabilizado, tá? O ente federativo só será responsabilizado se a conduta do agente público for ilícita. Então o cara, opa, realmente, né? Porque se for lícita, o Estado vai ser responsabilizado? Acho que não. Pessoal, essa alternativa que eu trouxe para você tá errada, tá? Tá errada. Tá? No que se refere à teoria do risco administrativo, o Estado será responsabilizado mesmo a conduta do seu agente sendo lícita. Veja, devemos destacar que o comportamento estatal pode ser lícito, ainda assim sendo lícito, poderá gerar o dever de indenizar. É o que eu falei com vocês. O policial fazendo acompanhamento tático, tá? Em um criminoso, perseguindo aquele criminoso lá, para que ele possa ser preso. Ele está numa perseguição lícita, ele está num acompanhamento lícito. Se de alguma forma ele perde o controle da viatura e vem a colidir, tá, com um carro particular, ele pode alegar, poxa rapaz, estava no acompanhamento lícito aqui, então infelizmente você vai ficar no prejuízo? É assim? Claro que não. O particular vai ser, não quero saber. Se estava no acompanhamento lícito, se o que você fazia era ilícito, meu carro foi o que prejudicado, meu bem patrimonial foi deteriorado e eu quero ser ressarcido, tá? Eu quero ser o que? Indenizado por isso. Tranquilo? Então, pessoal, marque isso aí, tá? Mesmo se for lícito, cai demais em prova. Mesmo que a conduta do agente público seja lícita, o Estado será responsabilizado. A teoria do risco pode ser dividida em teoria do risco administrativo e do risco integral, distinguindo-se pelo fato de a primeira, risco administrativo, admitir as causas excludentes de responsabilidade, enquanto a segunda, que é o risco integral, não admite. Professor, fala um pouquinho sobre essa excludente de responsabilidade? Falo, sim. Falo com vocês. Aquele exemplo que eu dei, um dos exemplos de excludente de responsabilidade é quando é culpa exclusiva da vítima. O caso que eu te falei do suicídio, tá? Teoria do risco administrativo. Se o camarada fala, eu vou me jogar no primeiro carro que aparecer, vou tirar minha vida, tá? Vou ceifar a minha vida, e ele se joga na frente de uma viatura, por mais que aquela viatura colida com aquela pessoa e aquela pessoa venha a falecer, a responsabilização não será do Estado, tá? Por quê? Porque há uma excludente de responsabilidade por culpa exclusiva daquela vítima, tá? Aquele camarada lá que suicidou. Tranquilo? Então, neste caso, há, na teoria do risco administrativo, a excludente. Muito cuidado, porque na teoria do risco integral, daqui a pouco nós vamos estudar ele, entender o que a teoria do risco integral fala, não há essa possibilidade de excludente de responsabilidade. O Estado será responsabilizado por todo e qualquer advento que possa acontecer, tá? Sendo culpa dele ou não, ele será responsabilizado. Beleza? Então, muito cuidado. Teoria do risco
Administrativo, há excludente de responsabilidade? Você vai marcar aqui sim. Teoria do risco integral, há excludente de responsabilidade? Você vai marcar que não, tá? E aí, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender, tá? Tá conseguindo compreender a matéria? É isso mesmo. É um pouco mais teórica, tá? Ela é bem teórica para falar a verdade, mas com algumas vezes que você for vendo, você for revendo esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai compreender, tá bom? Então, assim, faça a revisão é sempre importante. Vamos lá. Quais são as causas excludentes de responsabilidade? Olha só, a culpa exclusiva do particular, beleza? Que eu te falei que é a relação do suicídio. Relação de força maior, tá? Que seria aí um terremoto, um tsunami, por exemplo. Você é policial no Espírito Santo e fala com você assim, fulano, você vai ficar responsável agora por cuidar aí das viaturas, tá? Qualquer dano que acontecer a elas, você será responsabilizado, então tenha muito cuidado. Vamos imaginar que tem uma chuva torrencial, algo que não era esperado, tá? Algo assim que de força maior e começa a chover granizo, tá? Granizo, pessoal, cuidado, não é granito não, granito é pedra, é granizo, beleza? É um granizo, começa a chover granizo, aquele granizo que destrói ali todas as viaturas, tá? Destrói todas as viaturas. Foi motivo de força maior? Foi. O agente será responsabilizado? Não, porque é uma excludente de responsabilidade, tá? A culpa concorrente, pessoal, ela não é uma excludente, tá? Mas ela é uma atenuante, beleza? Culpa concorrente, quando o poder público e o particular, eles cometem erros e os dois são prejudicados, beleza? Aqui há uma atenuação da responsabilidade, há uma diminuição. O que exclui realmente é a culpa exclusiva do particular e a força maior. Show? Beleza? Bora pro próximo? Aqui, ó, observação. Em qualquer caso, o ônus da prova caberá à administração. O que é isso? O ônus da prova. Quem tem que provar, pessoal? A administração, tá? A administração tem que provar que ela não estava errada, que ela estava correta, por exemplo. Show? Teoria do risco administrativo ainda fala o seguinte, olha só, diferenças entre teoria do risco administrativo, que nós estudamos agora, e o risco integral. A teoria do risco integral diferencia-se da teoria do risco administrativo pelo fato de não admitir excludentes. Nós vimos, a teoria do risco administrativo não admite as excludentes de responsabilidade, enquanto, contrapartida, a teoria do risco administrativo admite, do risco integral que não admite, tá? Não admitir causas excludentes de responsabilidade. Nesse caso, o Estado funciona como segurador universal, tá? Risco integral universal. O que acontecer, ele será responsabilizado, que deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese. Olha só, em qualquer hipótese, tá? Em qualquer hipótese, na teoria de risco integral, o Estado sempre será responsabilizado, mesmo que não venha algo acontecer por culpa sua, beleza? Por sua culpa. Vamos ver os exemplos? Quais são eles? Olha só, no texto constitucional nós temos o quê? Os acidentes nucleares. Os acidentes nucleares é uma relação direta de teoria do risco integral, tá? Não sei se você conhece, coloca no Google aí, Angra 2, tá? Angra 2, usina nuclear de Angra. Você vai conhecer lá. Pessoal, a usina nuclear aqui no Brasil é colocada na teoria do risco integral, tá? Se alguém vai lá e explode aquela usina, passa com um avião e joga uma bomba e explode aquele local, Angra, por exemplo, vai ficar totalmente contaminado. Aquele local ali vai ficar, não vai poder ter pessoas habitando ali por causa da radiação, enfim. São várias as catástrofes que podem acontecer, tá? Neste caso, mesmo um cara, vamos colocar a situação, passou e jogou uma bomba naquele local, tá? Ele prejudicou diretamente Angra. Quem será responsabilizado? A pessoa que jogou a bomba ou o Estado? Hein? Neste caso, pessoal, acidentes nucleares é o Estado, tá? Por quê? Porque nós estamos falando do risco integral. Ele será responsabilizado de toda e qualquer maneira, mesmo não sendo o causador ali direto daquele dano, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, tô vendo sua cara aí já um pouco, tá? Querendo dar uma descansada, vamos dar uma relaxada? Vamos dar um pausa agora, vamos para o intervalo. Se for necessário, você beba uma água, coma alguma coisa, repõe as energias que eu vou estar aqui te aguardando. Tranquilo? Até daqui a pouco, então nos vemos. Até mais.
galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, né? Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né? Com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, retornando aqui, tá, na nossa aula de Direito Administrativo, na parte de Teoria do Risco Administrativo, vamos dar continuidade então. Bora lá? Deixa eu apagar aqui. Sobre o risco integral nós conversamos, né, a relação de acidentes nucleares, tá, que tem no texto constitucional, falei para vocês dar uma olhadinha lá na usina de Angra dos Reis, e também a relação de atos terroristas e atos de guerra, tá? Quem fica responsabilizado de forma integral é o Estado. O que mais cai para você é acidentes nucleares, porque nós estamos falando de polícia civil, cargo investigador e cargo de escrivão, agente. Nós vamos trabalhar mais com o texto constitucional. A doutrina, isso aqui seria mais para casos de delegado, juiz, promotor, beleza? Mas só para trazer a título de curiosidade. Professor, isso aparece mesmo em prova? Como que isso aparece em prova? Como que é cobrado? Trouxe aqui para vocês, olha só. Uma questãozinha falando exatamente sobre a teoria do risco integral. Fala o seguinte. A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Olha só, questãozinha, tá? Que a parte apareceu em prova e ainda continua aparecendo. E aí, questão certa ou questão errada? Hein? Realmente, pessoal, será que na teoria do risco integral independe da vítima ter concorrido para o aperfeiçoamento daquela catástrofe, por exemplo, ou de algum dano?
Perfeitamente, independe. Por quê? Porque na teoria do risco administrativo, o Estado é o assegurador o quê? Universal, tá? Então, questão correta, tá? Questão está certíssima, pessoal. Questão está certíssima. Na teoria do risco integral, realmente independe de a vítima ter concorrido para o aperfeiçoamento daquele dano. Show? Tranquilo? Questão certa. Bora para a próxima. O que nós vamos encontrar aqui agora? Olha, sobre responsabilidade civil no direito brasileiro. Qual é a responsabilidade, então, das que nós vimos agora, das teorias que vimos, teoria do culpa administrativa, né, que é a culpa anônima, lá, a culpa de serviço, teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Agora eu quero que vocês respondam para mim, qual responsabilidade vigora no Brasil? Qual das três, hein? Culpa do serviço lá, que é a culpa anônima, ou então o risco administrativo ou o risco integral? Qual dos três, pessoal? Qual alternativa vocês marcariam? Vamos lá, pode colocar aí nos comentários que depois eu vou ler. Qual é a responsabilidade que vigora aqui no Brasil? Marcaram aí? Vamos lá? Vamos ver. Pessoal, no Brasil vigora, tá, a responsabilidade objetiva do Estado na modalidade risco administrativo. Então veja, a teoria que nós adotamos é a teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? E a responsabilidade aqui no Brasil é a responsabilidade objetiva. Tá? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa responsabilidade objetiva, tá? Que fala, meus queridos, responsabilidade objetiva, tá? O que é? É quando o Estado, pessoal, ele é o responsável direto, tá? Em indenizar, por exemplo, alguém por um dano patrimonial ou moral, mesmo que esse dano possa ser causado por um agente público. Professor, como assim? Vamos, no nosso exemplo, de novo, gosto de dar o mesmo exemplo, que você consolida ele e leva para sua prova, que vai te servir da mesma forma. Aquele exemplo que nós conversamos lá, do policial, tá? Na condução de uma viatura, colide a viatura com o carro de um particular. O carro do particular foi lesionado? O particular houve um prejuízo patrimonial? Perfeitamente, tá? Perfeitamente. Outra coisa que eu te falo, então, nessa responsabilidade objetiva, já que a responsabilidade é objetiva, quem que irá indenizar o particular? O particular pode chegar para o policial e falar assim, policial, o senhor que bateu no meu carro, o senhor que vai ter que pagar, tá? Não quero saber. É assim que funciona? Eu vou te acionar na justiça. É assim que funciona? Não. Por quê? O agente público, naquela qualidade, ele é um representante do Estado. Ele age em nome do Estado, tá? Então, neste momento, quando o agente público bateu a viatura, colidiu a viatura com o carro de um particular, é como se o Estado assim o fizesse, tá? Então, tudo que o agente público faz é como se o Estado fizesse. Por exemplo, a minha mão está aqui. O apagador está aqui. No momento que eu pego este apagador, tá? Por mais que é minha mão, tá, pessoal? É uma situação esdrúxula, mas para poder entender. Por mais que é minha mão, tá? Que está pegando este apagador, quem é responsabilizado, quem faz o comando é quem? Sou eu, Nicolas, tá? Como se fosse a representação do Estado. Melhor dizendo, uma situação hipotética aqui também. Lá na festa do amigo lá, o cara meteu o dedão no bolo, hein? Meteu o dedão no bolo. Né? Criança geralmente faz bastante disso. Aí a mãe do colega vai e te repreende. Olha só, fulano, não pode bater o dedo no bolo aqui não. Aí você vira e dá um desperto e fala o seguinte, fala com a mãe do seu amigo lá, ô tia, que olha, na verdade não fui eu não, foi meu dedo que furou o bolo. Vai colar? É claro que não vai colar, vai te dar um puxão de orelha ainda, né? Foi meu dedo? Não. A partir do momento que for o seu dedo, quem será responsabilizado será você. Ela vai lá discutir com o dedo? Claro que não. Pessoal, são situações esdrúxulas, tá? A mesma coisa acontece, o molequinho tá lá, novinho, espertão, passa a menina na frente dele, ele vai lá e mete a mão o quê? Na bunda da menina. Então bate com toda a força lá, querendo dar uma aproveitada, dar um desperto. E depois vira e finge que nada aconteceu. Quando ela virar e falar assim, para acertar um tapa na cara dele, eu falei, não bate em mim não, porque quem fez foi a minha mão, tá? O pessoal, não vai colar, né? Não, quem bateu na sua bunda fui eu não, foi minha mão. É assim que funciona? É claro que não. Não vai colar. Ela vai querer descontar em você. Então, da mesma forma, tá? Da mesma forma, funciona o Estado, tá? Da mesma forma, funciona o Estado. O agente público é como se fosse a mão.
ele agiu, mas quem é responsabilizado é o Estado, é a pessoa. Beleza? Tranquilo? Então aqui temos o seguinte, que a responsabilidade civil é isso. Por mais que o agente público colidiu a viatura, quem é responsabilizado é quem? É o Estado. Tranquilo? É o Estado. E veja, lá no parágrafo 6 fala o seguinte, artigo 37, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso. Marque aí, direito de regresso. Vou explicar um pouco sobre o que é isso. Contra a responsável nos casos de dolo ou de culpa. O que acontece? O que é o direito de regresso, professor? Aqui está falando, né? Que quem será responsabilizado é o Estado. Neste momento, o Estado irá o que? Indenizar o particular. Mas eu te pergunto, o Estado pagou lá 10, 15, 20, 40 mil reais para o particular. Indenização. Te pergunto, o Estado vai perder esse dinheiro e vai ficar por isso mesmo? É claro que não. O Estado vai querer cobrar o agente público depois. E o Estado responde de maneira... ele responde no primeiro momento, mas depois ele vai vir cobrar do servidor público, do agente público. Fala assim, meu amigo, aquele acidente que aconteceu naquela época, tá? Aquele prejuízo que você causou, eu paguei, mas hoje estou vindo cobrar de você. Essa cobrança se chama direito de regresso, tá? É o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Mas para o agente público ser responsabilizado, ele tem que ter agido ou com dolo, quis colidir a viatura, ou com culpa, tá? Que ele agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Nestes casos, o agente público será responsabilizado. Tranquilo? Show? Então, marque que direito de regresso também cai em provas de concurso e este é o conceito de direito de regresso. Vamos só. Olha só, a responsabilidade objetiva alcança até mesmo os agentes de empresas particulares que não integram a administração pública quando prestarem serviços públicos por delegação. Como assim, professor? Vai alcançar até mesmo particulares? Perfeitamente. Por quê? Particulares que exerçam o quê, pessoal? Serviços públicos por delegação. Um caso disso seria, não que é por delegação, mas é um particular exercendo um serviço público, é o caso dos transportes públicos, né? Os transportes públicos, lá não tem o nome do Estado, lá tem o nome da empresa privada. Só que ela está prestando um serviço público, tá? Então essas empresas de transporte público, caso haja algum acidente, ela também será responsabilizada, aqui como os agentes públicos da mesma maneira. Beleza? Tranquilo? E veja, essa responsabilidade, a responsabilidade objetiva, não alcança o quê? As empresas públicas e sociedade de economia mista exploradoras de atividade econômica. Essas respondem subjetivamente. Então veja, pessoal, aquelas empresas, tá? Que são de sociedade de economia mista, empresas públicas exploradoras de atividade econômica, elas não respondem objetivamente, mas sim subjetivamente. O que é subjetiva? Elas só irão ser responsabilizadas se houver ou dolo ou culpa, tá? Dolo, a sociedade de economia mista quis causar um prejuízo, ou culpa, ela causou um prejuízo por agir de maneira imprudente, negligente ou imperita. Diferente na responsabilidade objetiva, que o Estado é responsabilizado independentemente, pode colocar aí, independentemente, tá? De dolo, vou colocar assim, ou culpa, tá bom? Independentemente de dolo ou culpa. Beleza? A objetiva, então, é isso. Responsabilidade objetiva. O Estado é responsabilizado independentemente de dolo ou culpa. Já na subjetiva, tem que existir dolo ou culpa. Professor, dá um exemplo de empresa pública, sociedade de economia mista, que exploram a atividade econômica? Perfeitamente. Empresas públicas, os senhores conhecem muito bem. A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, tá bom? Exploradora de atividade econômica. Neste caso, ela responde sempre subjetivamente, tá? Sempre, não quis ser genérico não, mas
elas respondem subjetivamente. Um exemplo de sociedade de economia mista. Tá aqui, ó, Banco do Brasil, a própria Petrobras, tá? Eles respondem de maneira subjetiva por qualquer dos seus danos causados. O que eu quero dizer com isso? Que tanto o Caixa Econômica Federal, tanto o Banco do Brasil quanto a Petrobras, eles serão responsabilizados somente quando houver dolo ou quando houver culpa. Por quê? Porque eles respondem subjetivamente. Sabe o que vai ver na sua prova? Vai na sua prova o seguinte, que de acordo com a teoria do risco administrativo, tá? De acordo com a teoria do risco administrativo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica respondem de maneira objetiva. É assim que vai vir na sua prova. Falando que elas respondem de maneira objetiva. A questão está errada. Por quê? Porque nós temos que as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica, elas respondem de maneira subjetiva. Subjetiva. Beleza? É assim que vem na sua prova, tá? É assim que vai vir na sua prova. Bora para a próxima? O que fala aqui, olha? Exemplo. Aqui, ó, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Se o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, tá, causar prejuízo a terceiro, a sua responsabilidade não será objetiva, devendo o particular comprovar dolo ou culpa do agente dessa entidade. Responsabilidade subjetiva. Meus queridos, isso pode ser perfeitamente um item de prova, tá? O Banco do Brasil, o cara fala assim, caramba, e agora? O Banco do Brasil é o quê? É uma empresa pública, sociedade de economia mista, é uma autarquia. Então eu já falo para vocês, Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Então vocês tendo isso aqui em mente, cai uma questãozinha dessa, é uma questão que você acerta e que a concorrência muito dificilmente vai acertar, tá? Questão bacana, pessoal, para vocês aí. Olha só, uma questão de 2020, fala o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares, somente se verificando que a conduta tenha sido dolosa ou até mesmo culposa. E aí, como que fica isso? Pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público. E aí, pessoal? É o caso do transporte público lá. São pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público. Como eles respondem? Objetivamente ou subjetivamente, pessoal? Se é objetivamente, independe de dolo ou culpa. Se é subjetivamente, depende de dolo ou culpa. Então o que você precisa saber é isso. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, elas respondem de maneira objetiva ou subjetiva? Pessoal, pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público respondem de maneira objetiva, sendo independente de dolo ou de culpa. Como falou que somente é verificado na ocorrência de dolo ou culpa, a questão está errada. Tá? A questão está o quê? Errada. Olha isso aqui, elementos necessários à configuração da responsabilidade do Estado. Falei para vocês, né? É o quê? É a conduta do agente público, tá? Conduta, o nexo causal, que é aquilo que liga, tá? A conduta do agente ao dano. Então é necessário os três requisitos: conduta, nexo causal e dano, tá? Deixa gravado isso aí, deixa marcado. Bora para a próxima. Fala o seguinte, o direito de regresso, né? Entramos aqui agora na parte de direito de regresso. Fala o seguinte, pessoal, analisando o parágrafo 6º, né, do artigo 37, podemos perceber que existem dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade objetiva, tá, ok? E a responsabilidade subjetiva, que é o quê? Quando os agentes causadores do dano, amparado pelo direito de regresso do Estado, nos casos de dolo ou até mesmo de culpa, tá? Responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado, independente de dolo ou de culpa. Na responsabilidade subjetiva, para o ente ser responsabilizado, é necessário o dolo ou a culpa do agente. Essa é a distinção básica. Esquema sobre
ações de ressarcimento. Olha, pessoal, olha aqui, ó, questãozinha. Olha aqui, ó, questãozinha para vocês. Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia de propriedade doente, ao qual é vinculado, com um veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais, tá? Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, tá? Para a gente poder aqui finalizar. Rafael pode ser responsabilizado regressivamente se for comprovado que agiu com dolo ou com culpa, mesmo sendo ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a administração dos valores gastos com a indenização que venha a ser paga a Paulo. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Vamos lá de novo? Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia de propriedade doente ao qual é vinculado. Por exemplo, Rafael é um policial ou chocou a viatura com o qual faz parte. Com um veículo particular dirigido por Paulo. Pegou a viatura e bateu com o veículo particular de Paulo, causando-lhe danos materiais. Veja, Rafael pode ser responsabilizado regressivamente, é o direito de regresso, se for comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a administração dos valores gastos com a indenização que venha a ser paga a Paulo. Então veja, pessoal, neste caso, o Estado irá indenizar Paulo, mas depois, quero saber, o Estado pode cobrar regressivamente a Rafael? Pode, mas nesse caso tem que ser comprovado que agiu com dolo ou com culpa. Caso contrário, Rafael não será responsabilizado. A questão está correta, tá? A questão está corretíssima. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Sobre a prescrição, pessoal. A prescrição nesses casos são de 5 anos, tá? 5 anos é o caso de prescrição. O Estado tem 5 anos para o quê, pessoal? Para poder entrar com uma ação de regresso ali contra o agente público. Show? Agora vamos para questões? Vamos para as questões aqui. Opa! Vamos para as questões? Finalizamos o conteúdo, vamos para as questões. Vamos lá, olha só. O que fala aqui? A propósito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Agora vamos ver como isso é cobrado em prova de concurso, tá? Vamos aqui comigo, olha só. O Estado não tem responsabilidade civil pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Será que é isso mesmo? O Estado não pode ficar responsabilizado? Pessoal, errado, né? Se os agentes públicos causaram danos a terceiros, o Estado será responsabilizado. Questão errada. As pessoas jurídicas de direito público e a direito privado que prestem serviço público responderão pelos danos que os agentes causarem a terceiros. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Tá? Letra B, vamos deixar a letra B aqui. Aparentemente parece que é ela. Letra C. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, submetem-se sempre ao regime de responsabilidade subjetiva? E aí? É uma prestadora, é uma pessoa jurídica de direito privado que preste um serviço público. Ela sempre irá submeter a uma responsabilidade subjetiva? Falei com vocês, né? Vamos supor, professor, estou muito na dúvida. Cara, essa palavrinha aqui, ó, sempre, tá? Muito dificilmente alguma alternativa que vier sempre vai estar correta. Pode ter correta mesmo colocando a palavrinha sempre? Pode. Mas, em caso de dúvida, vou deixá-la de lado. A responsabilidade civil do Estado por condutas comissivas, que é comissivas é o quê? Que age, ação, é subjetiva, dependendo da demonstração da falha no serviço. Então veja, a responsabilidade civil do Estado por condutas comissivas é subjetiva? Não. Tá? As condutas comissivas, a responsabilidade é objetiva, tá? Objetiva.
Tranquilo? E só para deixar claro, pessoal, a letra C, pessoa de direito privado que preste o serviço público submete sempre a responsabilidade civil subjetiva? Não, a responsabilidade é objetiva. Falei para vocês, são pessoas de direito privado que prestem um serviço público, tá? E letra E, o Estado não tem direito de regresso contra os seus agentes. Só aqui já mata, tá? Só aqui a gente já mata, nem precisa continuar. Que houverem causado dano, ainda que eles tenham atuado com dolo ou com culpa. Então veja, não tem direito, o Estado não tem direito de regresso, o Estado depois não pode cobrar agente público. Agente público, eu supri lá o dano, né, que você causou, eu fui lá indenizei o particular. Agora, meu amigo, é minha vez de cobrar você. O Estado não pode fazer isso, não? Lógico que pode, né? Então, questão A E também está errada. A é errada, o C é errada, D e E é errada. Nossa alternativa é letra B, tá? A letra B está correta. Beleza? A letra B está correta. Tranquilo? Questão de número 2, o que fala aí para vocês? Olha só. Jonas, policial militar, no exercício de suas atividades, não tomou as precauções necessárias e deixou cair no chão a arma que portava. Tendo essa arma em decorrência da queda, disparado acidentalmente e atingido Marcelo, que em decorrência dos ferimentos foi hospitalizado durante uma semana, sem terem sofrido nenhuma sequela definitiva. Veja, pessoal, que o Jonas ele não tomou precauções necessárias. Ele foi o quê? Negligente, tá? Ele deixou de agir quando deveria agir. Não tomou precauções necessárias. E por isso causou um acidente a um terceiro. Veja, nessa situação o Estado não responde pelos danos morais e materiais? Responde sim. Responde subjetivamente pelos danos morais e materiais? Responde objetivamente, né? Responde apenas pelos danos materiais causados pelo disparo? Será? Responde subjetivamente pelos danos materiais causados pelo disparo e objetivamente pelos danos morais? E responde objetivamente pelos danos materiais e morais porque o acidente foi causado pelo ato do agente público no exercício de suas atribuições. E aí, pessoal? Pessoal, questão, né? Letra E aí. A letra E é a nossa alternativa. A questão está certíssima. O agente público, quando pratica um ato, tá, causa lesão a um terceiro, se houve uma conduta, o nexo causal e um dano, tá, nós entendemos que quem será responsabilizado em primeiro momento é o Estado, por se tratar de uma responsabilidade objetiva. Depois, o Estado entra com o direito de regresso. Tá? Então, neste caso, alternativa, letra E, o Estado responde objetivamente pelos danos materiais e morais, porque o acidente foi causado por quê? Por ato do agente público, no exercício de suas atribuições. Show? Pessoal, questão de número 3, fala o seguinte, olha só. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, que estabelece que o Estado responderá pelos atos que seus agentes cometerem no exercício ou em razão da função, consagra a seguinte espécie de responsabilidade civil. E aí? O que o artigo 37 fala? Olha, artigo 37, que estabelece que o Estado responderá por os atos que os agentes cometerem no exercício ou em razão da função e consagra a seguinte espécie de responsabilidade civil do Estado. Qual é a responsabilidade do Estado que está prevista no artigo 37 da Constituição Federal? Pessoal, hein? Será subjetiva? Será integral? A responsabilidade será objetiva ou ela será ampla irresponsabilidade ou subjetiva com culpa? E aí, meus queridos? Como que fica essa alternativa? Questão tranquilamente pode aparecer na sua prova, tá? A nossa alternativa correta é a alternativa letra C, né? O Estado responde objetivamente, né? O Estado responde objetivamente por danos que os seus agentes públicos causarem a terceiros, tá? A alternativa, questão de número 4, fala o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Assinale abaixo sobre a responsabilidade civil do Estado, alternativa incorreta. Pessoal, olha só, vou falar com vocês, tá?
trouxe aqui um conteúdo para vocês e agora a gente está trabalhando questões. Pessoal, esse conteúdo tem sido relevante? Eu tenho ajudado vocês? Deixa o like, tá? Deixa o like, compartilhe com o maior número de amigos que vocês conseguirem, porque isso ajuda demais, tá? Ajuda demais. Então, assim, agradeço a todos vocês que estão participando da live, tá? Que tenham interagido. Então, se a aula foi relevante, se a aula tem sido um conteúdo bacana para vocês, deixe marcado aí, tá? Deixa um like aí e compartilhe com os amigos, que vai ser de suma importância, tá? Olha só. Assinar a alternativa incorreta, né? A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado de reparar os danos causados por seus agentes, independentemente da demonstração de culpa ou até mesmo de dolo, tá? Letra A, é a incorreta que nós queremos. O ressarcido prejuízo pelo Estado, caberá a este ação regressiva contra o agente causador do dano, observando neste caso dolo ou culpa do agente. Também está correta. C. Caso o Estado comprove que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou ainda que esta tenha concorrido para a ocorrência do evento danoso, o ressarcimento pelo Estado não será devido ou será proporcional à sua participação, conforme cada caso, que é o caso que eu falei para vocês do suicida. Perfeitamente, correto. D. O artigo 37, parágrafo 6º da Carta Magna aponta a responsabilidade objetiva do Estado e a de responsabilidade subjetiva do funcionário. E aí, questão também correta. O Estado responde objetivamente e o servidor subjetivamente em caso de dolo ou de culpa. Letra E. Estão sujeitos à responsabilidade objetiva, conforme o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e a direito privado pelos danos que os agentes causaram nessa qualidade causarem a terceiros. E aí, pessoal, qual que é a alternativa aqui incorreta, né? Qual que é a alternativa aqui incorreta? Nós temos que a letra E, né, pessoal? Olha só, estão sujeitos à responsabilidade objetiva as pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Pessoal, qual que é o erro aqui? As de direito privado só serão responsabilizadas objetivamente quando prestarem um serviço público. Aqui falou de maneira geral, então a questão está incorreta, tá? Pessoal, então era isso que nós tínhamos para tratar, tá? Essas são as questões para você ver como isso aparece em prova, se o conteúdo é relevante, se o conteúdo foi importante para você, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva no nosso canal, tá bom? Que depois eu trago mais conteúdos dessa mesma maneira. Meus queridos, muito obrigado por me permitir entrar aí na sua casa, tá? Te desejo um ótimo dia e força, pessoal, força, que continue estudando, que a sua aprovação logo irá chegar, tá? Um grande abraço, nos vemos numa próxima e até mais.